Oi, gente! Vamos para o capítulo 10 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. O dia transcorreu de modo idêntico ao anterior. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a doente, que, embora lentamente, continuava melhorando. E à noite, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa de jogo não estava totalmente aparelhada. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Bingley, sentada perto dele, observava os progressos de sua carta, desviando-lhe repetidamente a atenção com mensagens para a irmã dele. A um canto, o Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam cartas, observados pela senhora Hurst. Elizabeth apanhou uns apetrechos de costura e se divertia bastante ouvindo o que se passava entre Darcy e sua companheira. Os constantes elogios da moça, ora à uniformidade das linhas, ora ao tamanho da carta, e a total indiferença com que esses elogios eram recebidos, formavam um curioso diálogo, que correspondia exatamente à opinião que tinha de cada um. Como a senhorita Darcy vai ficar encantada ao receber essa carta? Ele não deu resposta. O senhor escreve impressionantemente depressa. Está enganado. Escrevo até bem devagar. Quantas cartas deverá escrever no decorrer de um ano? Cartas de negócios também. Que coisa odiosa seria para mim. Considere-se feliz, então, que esse ofício seja de minha alçada e não da sua. Por favor, diga à sua irmã que estou ansiosa por vê-la. Já lhe disse isso uma vez, a seu pedido. Parece-me que não está satisfeito com sua pena. Deixe que eu a afie. Sei afiar penas muito bem. Agradeço, mas eu sempre ajeito as minhas. Como consegue escrever tão regularmente? Ele ficou em silêncio. Diga à sua irmã que fiquei encantada ao saber de seu progresso na harpa. E, por favor, diga-lhe também que fiquei assombrada com um pequeno e belo esboço que ela fez de uma mesa, e que o acho infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Poderia me permitir adiar seus arroubos para quando tornar a lhe escrever? No momento, não tenho mais espaço para tanto. Ou, não tem importância, em janeiro me encontrarei com ela. Mas escreve-lhe sempre cartas tão longas e encantadoras, Sr. Darcy? Geralmente são longas, mas se são sempre encantadoras, não cabe a mim dizer. Tenho por mim que uma pessoa que escreve uma longa carta com facilidade não pode escrever coisas desagradáveis. Não me parece que esse elogio convenha a Darcy, Caroline, exclamou o irmão dela, pois ele não escreve com facilidade. É com muita dificuldade que procura palavras de 4 sílabas, não é verdade, Darcy? Meu estilo ao escrever é muito diferente do seu. Ou, exclamou a senhorita Bingley, Charles escreve do modo mais descuidado que se possa imaginar. Omite metade das palavras e risca o resto. Minhas ideias fluem com tal rapidez que não tenho tempo de expressá-las. Por isso, minhas cartas, às vezes, não transmitem ideia alguma a meus correspondentes. Sua humildade, Sr. Bingley, disse Elizabeth, desarma a recriminação. Nada há de mais enganador, disse Darcy, do que a aparência de humildade. Muitas vezes é apenas ausência de opinião e, às vezes, vanglória camuflada. E qual das duas atribui a minha recente expressão de modéstia? Vanglória camuflada, pois tem realmente orgulho de seus defeitos ao escrever, porque os considera como decorrentes de uma rapidez de pensamento e de um desleixo na execução, que, se não elogiáveis, acha pelo menos altamente interessantes. O poder de fazer qualquer coisa com rapidez
é sempre apreciado pelo próprio, sem que chegue, muitas vezes, a se preocupar com a imperfeição da execução. Quando esta manhã disse à Sra. Bennet que se resolvesse deixar Netherfield, teria partido em 5 minutos, estava tecendo uma espécie de panegírico, de autoelogio, mas o que há de tão louvável numa precipitação que deveria deixar assuntos muito importantes em suspenso e que não haveria de trazer qualquer vantagem para o senhor ou para qualquer outro. Não, exclamou Bingley, é demais ficar lembrando à noite todas as tolices que foram ditas pela manhã. Ainda assim, palavra de honra, acredito que aquilo que disse a meu respeito é verdade e o reafirmo neste momento. Pelo menos, não assumir o papel de precipitação desnecessária somente para me exibir diante das senhoras presentes. Aposto que acreditava nisso. Mas não estou de modo algum convencido de que teria partido com tal celeridade. Sua conduta haveria de depender tanto do acaso como a de qualquer outro homem. E se, no momento de montar no cavalo, um amigo dissesse: Bingley, seria melhor que ficasse até a próxima semana. Provavelmente faria isso. Provavelmente não iria. Em outras palavras, poderia ficar mais um mês. Com isso, provou apenas, exclamou Elizabeth, que o Sr. Bingley não fez justiça a seu próprio temperamento. Mostrou-lhe agora muito mais do que ele próprio conseguiu demonstrar. Fico extremamente grato, disse Bingley, pelo modo como converteu o que meu amigo disse num elogio à meiguice do meu temperamento. Mas receio que está lhe conferindo um aspecto que aquele cavalheiro nem sequer pretendia, pois certamente pensaria melhor a meu respeito se em tais circunstâncias eu desse uma desculpa qualquer e partisse tão rápido quanto possível. O Sr. Darcy teria então considerado a precipitação de sua intenção original como que conciliada com uma obstinação em aderir a ela? Palavra de honra, não consigo explicar exatamente a questão. O próprio Darcy deverá explicar melhor. Espera que eu apresente uma explicação para opiniões que me atribui, mas que nunca as tive? Admitindo-as como minhas, no entanto, para responder a seu questionamento, deverá lembrar-se, senhorita Bennet, de que o amigo que deseja o retorno para casa, com o adiamento do plano, só expressou um desejo. Deverá fazê-lo sem apresentar qualquer razão em favor de sua conveniência. Ceder prontamente, facilmente, à persuasão de um amigo não é nenhum mérito a seu ver. Ceder sem convicção também não é nenhum elogio em favor do entendimento dos dois. Parece-me, Sr. Darcy, que não atribui nada à influência da amizade e da afeição. Certa consideração pelo solicitante poderia, com frequência, levar alguém a ceder prontamente à solicitação feita, sem esperar por argumentos que o convençam. Não estou falando particularmente do exemplo que deu a respeito do Sr. Bingley. Poderíamos muito bem esperar, talvez, que a ocasião se apresente antes de discutir a conveniência de seu comportamento a respeito. Mas em geral, e nos casos comuns entre amigo e amigo, em que um deles é solicitado pelo outro a modificar uma resolução de pouca importância, o senhor pensaria mal dessa pessoa por atender a esse desejo sem esperar por argumentos para o caso? Não seria aconselhável, antes de prosseguirmos nesse assunto, especificar com maior precisão o grau de importância que se queira atribuir a essa solicitação, bem como o grau de intimidade existente entre as duas partes? Sem dúvida, exclamou Bingley. Vamos ouvir todos os pormenores, sem esquecer o peso e a dimensão de cada um.
pois isso terá mais peso na argumentação, senhorita Bennet, do que possa imaginar. Garanto-lhe que se o Sr. Darcy não fosse um grande camarada como é, não teria para com ele tanta deferência. Confesso não conhecer pessoa mais enfadonha que Darcy em certas ocasiões e em determinados lugares, especialmente em sua própria casa e num domingo de manhã, quando nada tem a fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth pôde perceber que ele ficou um tanto ofendido e por isso conteve o riso. A senhorita Bingley manifestou com desagrado sua indignação pela afronta contra ele, recriminando o irmão por proferir tal bobagem. Percebo seu intento, Bingley, disse o amigo. Não gosta dos argumentos e quer silenciá-los. Talvez seja o caso. Os argumentos geram com frequência discussões. Se você e a senhorita Bennet adiarem os seus até que me retire da sala, ficarei agradecido. E então podem dizer tudo o que quiserem a meu respeito. O que me pede, disse Elizabeth, não representa qualquer sacrifício para mim. E o Sr. Darcy tem ainda a carta para terminar. O Sr. Darcy seguiu o conselho dela e concluiu a carta. Uma vez terminada essa tarefa, pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvir um pouco de música. A senhorita Bingley dirigiu-se com vivacidade para o piano e, depois de oferecer delicadamente a vez a Elizabeth, que gentilmente recusou, ela mesma se sentou para tocar. A senhora Rush passou a cantar com a irmã, e enquanto elas estavam assim ocupadas, Elizabeth folheava alguns livros de música espalhados sobre o piano, e não pôde deixar de observar a insistência com que os olhos do Sr. Darcy se fixavam nela. Custava para ela admitir que pudesse constituir objeto de admiração para tão grande homem, e além disso, que ele a olhasse porque ela não lhe agradava. Era mais estranho ainda. Ela só podia imaginar, finalmente, que atraía a atenção dele porque havia algo mais de errado e repreensível nela, de acordo com as noções dele de decoro, do que em qualquer outra pessoa presente. Essa suposição, contudo, não lhe causava aborrecimento. Gostava tão pouco dele que não via motivos para se preocupar com sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, a senhorita Bingley mudou o ritmo para uma alegre ária escocesa. E logo depois, o Sr. Darcy, aproximando-se de Elizabeth, lhe disse: "Não se sente seriamente inclinada, senhorita Bennet, a aproveitar essa oportunidade para dançar?" Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, um tanto surpreso com o silêncio dela. "Oh", disse ela, "já o ouvi antes, mas não pude decidir imediatamente o que dizer em resposta. Queria, bem sim, que eu dissesse sim, de modo que tivesse o prazer de desprezar meu gosto. Mas sempre me delicio em subverter essa espécie de esquemas e frustrar as pessoas de seu desdém premeditado. Por isso resolvi lhe dizer que não quero dançar de forma alguma. E agora, despreze-me se tiver coragem." "Na verdade, não tenho." Elizabeth, que esperava tê-lo ofendido, ficou surpresa com a delicadeza dele. Mas havia nela um misto de doçura e de malícia que a impossibilitava de ofender alguém. E Darcy nunca se sentira tão fascinado por mulher alguma como se sentia por ela. Chegava mesmo a acreditar que, se não fosse pela inferioridade da ascendência dela, corria algum perigo de se apaixonar. A senhorita Bingley viu ou suspeitou o suficiente para sentir certo ciúme, e sua grande ansiedade pelo restabelecimento de sua querida amiga Jane era de certa forma reforçada pelo desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava seguidamente suscitar em Darcy o desagrado por sua hóspede, falando do suposto casamento entre os dois e da felicidade que teria em tal aliança. "Espero", disse ela, enquanto caminhavam juntos pelo bosque no dia seguinte, "que dará a entender à sua sogra
quando esse desejável evento se realizar, sobre a vantagem de segurar a língua. E se tiver poder para tanto, faça com que as suas cunhadas mais novas deixem de correr atrás dos oficiais. E se me permitir mencionar assunto tão delicado, empenhe-se em frear um pouco a presunção ou impertinência que a eleita de seu coração possui. Tem mais alguma coisa a propor para minha felicidade doméstica? Oh, sim! Coloque os retratos de seus tios Philips na galeria de Pemberley. Afixe-os perto de seu tio-avô, que foi juiz. A profissão deles é a mesma, como sabe, só que em áreas diferentes. Quanto a um retrato de sua Elizabeth, não deveria mandar fazê-lo, pois que pintor haveria de retratar com perfeição aqueles lindos olhos? De fato, não seria fácil captar a expressão, mas sua cor e forma e as pestanas tão notavelmente delicadas poderiam ser copiadas. Nesse momento, encontraram-se com a Sra. Rush e a própria Elizabeth, que vinham por outro caminho. Não sabia que pretendiam caminhar, disse a senhorita Bingley, um tanto confusa, com medo de que elas tivessem escutado a conversa. Tratou-nos realmente muito mal, respondeu a Sra. Rush, fugindo de nós sem nos dizer que saíram para passear. Tomando então o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth caminhando sozinha. A trilha dava apenas para 3 pessoas. O Sr. Darcy, sentindo a aspereza delas, disse imediatamente: "Este caminho não é bastante largo para nosso grupo. É melhor nos dirigirmos para a Alameda." Elizabeth, porém, que não tinha a menor disposição de continuar com eles, respondeu sorridente: Não, não, sigam por essa trilha. Vocês compõem um grupo encantador e realmente vantajoso para todos. O que tem de pitoresco só poderia ser estragado, ao admitir uma 4ª pessoa. Até logo. E partiu alegremente, regozijando-se enquanto andava por aí, na esperança de estar novamente em casa dentro de 1 ou 2 dias. Jane já havia melhorado tanto que pretendia, nessa mesma noite, deixar o quarto durante algumas horas para juntar-se aos demais. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!